O iPhone 12 Pro ainda vale a pena hoje? Ou já chegou a hora de deixar esse modelo no passado? Essa é uma dúvida que continua aparecendo bastante, principalmente porque ele costuma surgir em promoções, no mercado de seminovos e também nas mãos de quem está pensando em trocar de celular sem gastar uma fortuna. E olha, a resposta não é tão simples quanto parece. Afinal, estamos falando de um modelo lançado há alguns anos, mas que chegou ao mercado com características que eram muito avançadas para a época. A questão é entender se tudo isso continua fazendo sentido hoje. Então fica até o final, porque vamos conversar sobre desempenho, câmeras, bateria, tela e os pontos que realmente importam para descobrir se o iPhone 12 Pro ainda merece um lugar no seu bolso. Quando o iPhone 12 Pro foi lançado, ele marcou uma mudança importante para a Apple. Foi o retorno das laterais retas, um visual inspirado em modelos clássicos da marca, e que acabou definindo o design de praticamente todos os iPhones que vieram depois. E o mais curioso é que, olhando para ele hoje, ainda parece um celular moderno. Muita gente até confunde o 12 Pro com modelos bem mais recentes quando vê de longe. As bordas de aço inoxidável continuam passando aquela sensação de produto premium. A traseira fosca também ajuda bastante, principalmente porque não fica cheia de marcas de dedo tão facilmente quanto versões com acabamento brilhante. Mas depois de vários lançamentos, ele continua sendo um celular bonito. E isso conta muito para quem gosta de comprar um modelo usado ou seminovo sem a sensação de estar levando algo ultrapassado. Só que a aparência sozinha não mantém o celular relevante por tanto tempo. O que realmente importa é o que acontece quando você começa a usar o iPhone 12 Pro no dia a dia. E aqui entra um dos maiores motivos que faz esse modelo continuar interessante. Dentro dele está o processador A14 Bionic. Pode parecer antigo quando olhamos apenas o ano de lançamento, mas na prática, ele ainda entrega muita potência. Abrir aplicativos acontece de forma rápida, navegar entre redes sociais continua fluido, e tarefas mais pesadas não representam um problema. Quem gosta de editar vídeos curtos para TikTok, Instagram ou YouTube Shorts ainda encontra um desempenho muito competente. O celular continua lidando bem com esse tipo de trabalho e não passa aquela sensação de lentidão que normalmente aparece em modelos mais antigos. Além disso, a otimização do sistema da Apple ajuda bastante. O iOS continua rodando de forma suave e isso faz diferença no uso ao longo dos anos. Aliás, esse é um dos pontos que costuma pesar muito na decisão de compra. Quando alguém procura um iPhone mais antigo, geralmente não está olhando apenas para o que ele faz hoje. Também existe a preocupação com os próximos anos. E nesse aspecto, o iPhone 12 Pro ainda está em uma posição confortável. Ele continua recebendo atualizações e deve permanecer compatível com novas versões do sistema por mais algum tempo. Isso significa acesso a novos recursos, melhorias de segurança e uma vida útil maior quando comparada a muitos concorrentes da mesma faixa de preço. Agora, existe uma parte que costuma dividir opiniões quando falamos de modelo: a tela. Por um lado, ela continua sendo excelente. O painel OLED entrega cores bonitas, pretos profundos e ótimo contraste. Assistir vídeos, séries ou navegar pelas redes sociais ainda é uma experiência muito agradável. O brilho também continua suficiente para a maioria das situações, inclusive quando você está ao ar livre durante o dia. Mas existe um detalhe importante: o iPhone 12 Pro possui taxa de atualização de 60 Hz. Para muita gente, isso não é um problema. Quem já usa iPhones mais antigos provavelmente continuará satisfeito. Porém, quem vê de celulares Androids mais recentes com 90 Hz ou 120 Hz pode perceber uma diferença na fluidez das animações. Não significa que o sistema fique travado. Longe disso. A questão é que as transições parecem menos suaves quando comparadas aos modelos atuais que trabalham com taxas maiores. Esse é um daqueles detalhes que algumas pessoas percebem imediatamente e outras simplesmente ignoram. Falando em experiência de uso, vale a pena conversar sobre o assunto que costuma gerar dúvidas: a bateria. Quando o iPhone 12 Pro era novo, ele já não era exatamente campeão de autonomia dentro da linha da Apple. Por isso, depende bastante da saúde da bateria da unidade que você pretende comprar. Se for um modelo usado, verificar esse número é praticamente obrigatório. Uma bateria muito desgastada pode mudar completamente a experiência. Por outro lado, se o celular estiver com a bateria em boas condições ou já tiver passado por uma troca recente, ele ainda consegue acompanhar boa parte das pessoas durante o dia. Redes sociais, mensagens, vídeos, músicas e navegação não costuma ser um problema. Quem passa muitas horas jogando ou gravando vídeos provavelmente precisará carregar antes do final do dia. Mas isso já acontece até mesmo em celulares mais modernos, dependendo da intensidade de uso. Além disso, o suporte ao MagSafe continua sendo um diferencial interessante.
Esse sistema de imã abriu espaço para diversos acessórios que ainda são vendidos atualmente. Capinhas, suporte para carro, carregadores sem fio e bateria magnética continuam trazendo parte do ecossistema da Apple. É um detalhe que ajuda a manter o iPhone 12 Pro atual, mesmo vários anos após o seu lançamento. Mas se existe uma área onde esse modelo realmente chama atenção até hoje, provavelmente estamos falando das câmeras. Na época em que chegou ao mercado, ele era considerado um dos melhores celulares para fotografia. E surpreendentemente, ele continua produzindo resultados muito bons. O conjunto traz câmera principal, ultra angular e teleobjetiva. Na prática, isso significa mais liberdade para fotografar diferentes cenas sem depender apenas de zoom digital. As fotos da câmera principal continuam impressionando pela qualidade. As cores costumam ser equilibradas, o alcance dinâmico ainda agrada bastante e o nível de detalhe permanece competitivo. Em fotos durante o dia, muitas pessoas teriam dificuldade para diferenciar imagens feitas pelo iPhone 12 Pro e por modelos muito mais recentes quando publicados nas redes sociais. Isso mostra o quanto a evolução das câmeras desacelerou nos últimos anos. Claro que existem melhorias nos lançamentos atuais, mas a diferença não é tão gigantesca quanto era antigamente. A câmera ultra angular também continua sendo útil para paisagens, grupos de pessoas e locais onde você precisa capturar mais elementos na mesma foto. Já a lente teleobjetiva ajuda bastante quando o assunto é retrato ou aproximações sem perder qualidade. Outro destaque importante é o sensor LiDAR. Muita gente compra o iPhone 12 Pro sem dar muita atenção para ele, mas esse recurso melhora o foco em situações mais complicadas e também contribui para alguns recursos de realidade aumentada. Além das fotos, os vídeos continuam sendo um dos pontos fortes desse modelo. A Apple já era conhecida pela qualidade de gravação naquela época, e isso continua evidente. As filmagens apresentam boa estabilização, foco confiável e uma qualidade que ainda agrada bastante para a criação de conteúdo. Inclusive, muita gente que produz vídeos para a internet continua utilizando modelos dessa geração sem sentir necessidade imediata de trocar. E já que estamos falando sobre produção de conteúdo, existe outro detalhe que merece destaque. Os microfones do iPhone 12 Pro ainda fazem um trabalho muito competente. O áudio capturado costuma ser limpo e agradável para gravações rápidas, chamadas de vídeos e publicações em redes sociais. Isso ajuda bastante quem gosta de criar conteúdo sem depender de muitos acessórios extras. Mas nem tudo são flores. Conforme os anos passam, alguns limites começam a aparecer, e um deles está justamente na comparação direta com os modelos mais recentes da própria Apple. Quando colocamos lado a lado um iPhone 12 Pro e o modelo das gerações atuais, algumas diferenças ficam evidentes. A taxa de atualização maior, processadores mais rápidos, câmeras aprimoradas e baterias mais eficientes acabam mostrando a evolução natural do mercado. Só que existe uma pergunta que precisa ser feita: será que essas melhorias justificam pagar muito mais caro? Chega nesse ponto, a conversa muda um pouco de direção, porque a pergunta deixa de ser apenas se o iPhone 12 Pro é bom. Na verdade, a questão passa a ser se ele ainda entrega uma experiência que faz sentido pelo valor que está sendo cobrado. E essa resposta depende muito do preço encontrado. Se a diferença para modelos mais recentes for pequena, talvez valha a pena investir em algo mais novo. Agora, quando o iPhone 12 Pro aparece por um valor bem mais acessível, ele começa a ficar extremamente interessante. Isso acontece porque boa parte da experiência continua parecida. O visual permanece moderno, o sistema continua rápido, as câmeras seguem produzindo ótimos resultados e a qualidade de construção ainda passa aquela sensação premium que muita gente procura quando compra um iPhone. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais ele continua sendo tão procurado no mercado de usado, diferente de alguns celulares Android da mesma época, que já começam a mostrar sinais mais claros de envelhecimento. O iPhone 12 Pro continua parecendo um produto atual para boa parte das pessoas. Quem vê alguém usando esse modelo dificilmente pensa que está diante de um celular lançado há vários anos. E isso acaba ajudando bastante no valor de revenda também. Aliás, falando em mercado de seminovos, existe um cuidado importante que não pode ser ignorado. Antes de comprar qualquer iPhone Pro usado, vale a pena verificar a saúde da bateria, conferir se as câmeras estão funcionando corretamente e analisar o estado geral do equipamento. Também é importante confirmar se todas as peças são originais, principalmente a tela. Isso porque uma troca por componentes paralelos pode impactar bastante a experiência de uso. A tela de qualidade inferior, por exemplo, pode apresentar brilho mais baixo, cores diferentes e até problemas no toque. Por isso, pesquisar bem antes de comprar faz toda a diferença. Agora,
Saindo um pouco da parte técnica, existe algo que costuma influenciar muito a decisão das pessoas: a comparação com o iPhone 13 Pro. Essa é uma dúvida extremamente comum e faz sentido, porque os dois modelos possuem muitas semelhanças. O iPhone 13 Pro trouxe melhorias interessantes na bateria, ganhou tela de 120 Hz e recebeu alguns avanços nas câmeras. Por outro lado, dependendo da diferença de preço, o salto talvez não seja tão grande para quem procura apenas um celular rápido e com boas câmeras. Em várias tarefas do cotidiano, os dois entregam uma experiência muito próxima. É por isso que muita gente acaba escolhendo o 12 Pro quando encontra uma boa oferta. Ele consegue entregar grande parte da experiência premium da Apple gastando menos. E existe ainda outro grupo de pessoas que costumam olhar para esse modelo. São aqueles que estão saindo de iPhones mais antigos. Quem vende um iPhone XR, iPhone 11 ou até modelos anteriores percebe uma evolução bastante clara. A tela OLED chama atenção logo nos primeiros minutos. As câmeras oferecem mais possibilidades, o acabamento passa uma sensação mais sofisticada e o desempenho continua sobrando para praticamente qualquer tarefa comum. Nesses casos, a mudança costuma ser muito positiva. Por outro lado, quem já utiliza o iPhone 13 Pro, 14 Pro ou algo mais recente provavelmente não encontrará motivos fortes para fazer o caminho inverso. Tudo depende do ponto de partida. Outro aspecto interessante é que o iPhone 12 Pro continua funcionando muito bem dentro do ecossistema da Apple. Se você possui Apple Watch, AirPods, MacBook ou iPad, a integração permanece excelente. As conexões acontecem rapidamente e os recursos entre dispositivos continuam facilitando bastante a rotina. Esse é um daqueles pontos que não aparecem facilmente em uma ficha técnica, mas que acabam fazendo diferença na experiência geral. E já que estamos falando sobre rotina, vale mencionar o armazenamento. Muitas versões do iPhone 12 Pro foram vendidas com capacidades que continuam adequadas até hoje. Isso é importante porque fotos, vídeos e aplicativos ocupam cada vez mais espaço. Ter uma margem confortável ajuda a evitar dores de cabeça no futuro. Além disso, a memória RAM presente nesse modelo continua permitindo que vários aplicativos permaneçam abertos ao mesmo tempo, sem precisar recarregar constantemente. É um detalhe pequeno, mas que contribui para aquela sensação de fluidez durante a navegação. Ao longo dos anos, muita gente acreditou que celulares evoluíram em um ritmo muito mais acelerado, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. As melhorias ficaram mais graduais, os lançamentos continuam trazendo novidades, mas nem sempre representam uma transformação gigantesca para quem já possui o modelo premium de alguns anos atrás. E talvez essa seja a maior vantagem do iPhone 12 Pro atualmente. Ele nasceu como um topo de linha. Mesmo com o passar do tempo, várias dessas características continuam presentes. Por isso, ele envelheceu de forma muito mais elegante do que celulares intermediários lançados na mesma época. Isso não significa que seja perfeito. A bateria já não impressiona como os modelos mais novos. A tela de 60 Hz pode incomodar quem está acostumado a painéis mais rápidos. E algumas funções recentes da Apple não estão disponíveis nele. Mas quando olhamos para o conjunto completo, fica fácil entender por que esse celular continua aparecendo nas listas de recomendações. Ele ainda entrega uma experiência muito equilibrada. Então chegamos à pergunta principal desse vídeo. Afinal, o iPhone 12 Pro vale a pena? A resposta é sim, mas com uma condição muito importante. O preço precisa ser compatível com a idade do produto. Se encontrado por um valor interessante, ele continua sendo uma das compras mais inteligentes para quem quer entrar no universo dos iPhones Premium sem gastar o que custa os lançamentos mais recentes. O desempenho continua forte. As câmeras seguem produzindo fotos e vídeos de ótima qualidade. A construção ainda impressiona. O sistema permanece fluido e o visual continua moderno mesmo vários anos depois. Agora, se a diferença para modelos mais novos for pequena, vale a pena analisar com calma outras opções antes de tomar a decisão. No fim das contas, o iPhone 12 Pro continua mostrando uma característica que poucos celulares conseguem alcançar. Ele envelheceu muito bem, e isso explica por que tantas pessoas ainda procuram esse modelo mesmo após tantos lançamentos. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de comprar o iPhone 12 Pro hoje? Ou já partiria para o modelo mais recente? Conte aqui nos comentários porque eu quero ver a opinião da galera. E claro, se esse vídeo te ajudou na sua decisão, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre celulares, tecnologia e tudo o que realmente vale a atenção no mercado atual. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.